Começa essa aula falando um pouquinho para vocês dos minérios de guerra. Já ouviram falar essa expressão? Minerais de guerra, diamantes de sangue. São minerais valiosos que na sua extração e na sua venda vão financiar conflitos violentos, guerras, armas, grupos criminosos e regimes desumanos de trabalho. Um desses minérios é o diamante, símbolo do amor, do compromisso, da riqueza e também do status social. Causa a morte de milhões de pessoas na África devido à sua extração e toda essa violência gerada por esse processo, pela disputa da extração desse recurso. Existe um filme que retrata bem essa situação, que é o filme Diamante de Sangue, que foi lançado em 2006, que fala desse mercado lá na região de Serra Leoa, na África. Quem não assistiu, vale a pena conferir. Para vocês terem uma noção, o mercado de extração de diamantes financia atividades de grupos terroristas, como, por exemplo, a Al-Qaeda. As minas de diamantes, na sua grande maioria, são comandadas por grupos rebeldes que muitas vezes possuem aliança com esses governos que são muito instáveis, tanto política quanto economicamente, que muitas vezes sequestram cidadãos para trabalhar sob péssimas condições, muitas vezes empregando crianças. O ideal para a gente contribuir para que isso não aconteça é não comprar esse tipo de minério. Outro mineral de guerra é o coltan. O coltan ele é utilizado na maioria dos nossos eletrônicos, como celulares, computadores, videogames, e 80% da extração desse minério vem da região da República Democrática do Congo, na África. É um local politicamente muito instável que é conturbado pela violência, exatamente pela presença desse minério tão valioso, esse minério de guerra, lá no território. No local, esse minério vai financiar grupos guerrilheiros truculentos que vão destruir o meio ambiente para extrair esse recurso, além desses grupos serem armados, rebeldes e muitas vezes oficiais que utilizam como trabalho crianças e prisioneiros de guerra. O ideal, a solução para esse problema, seria se fazer a reciclagem desse material, que é totalmente possível. Estou mostrando a situação para vocês, para mostrar a importância de a gente conhecer os minerais, as rochas, sua influência tanto na economia, quanto na política, quanto no lado social em algumas comunidades, principalmente em locais mais pobres, que têm esses recursos em abundância, então muita riqueza. Acho que vocês não imaginavam que uma simples pedra poderia gerar tanta morte, tantos problemas, tanta violência. Interessado? Então vem comigo para a nossa aulinha de ciclo das rochas. Já que estamos falando de ciclo das rochas, eu pergunto para vocês, pedra e rocha é a mesma coisa? O que vocês acham? Não é a mesma coisa. Apesar da composição poder ser igual, a rocha vai ser o aglomerado natural composto por um ou vários tipos de minerais e a pedra vai ser um pedaço solto da minha rocha. Então a pedra nada mais é do que um pedaço de rocha. Outros conceitos importantes para a gente ver aí, já vimos pedras, rochas, agora vamos ver a diferença dos minerais para os minérios. Enquanto que a rocha é um aglomerado natural composto por mineral, o mineral é o composto que vai formar a minha rocha. Então a rocha pode ser formada por mais de um tipo de mineral. E aí o mineral vai ser um composto químico sólido que vai ter uma variação ali nos elementos que estão compondo. Já os minérios são minerais que são utilizados pelo ser humano. Então eles vão ter um valor econômico, porque a gente vai utilizar eles para produzir algum bem de consumo, uma porta, um celular, uma televisão, qualquer coisa que precise de mineral para a nossa produção, eu vou considerar um minério. Como, por exemplo, eu falei no começo da aula para vocês, os diamantes e o coltan são exemplos de minérios, os nossos minerais de guerra. Quando a gente olha uma rocha, a gente pensa que ela está parada, imóvel e não sofre nenhum processo de transformação, mas elas estão em constante transformação. A escala de tempo que essa transformação acontece é muito maior, são milhões de anos. Então, quando a gente chega, por exemplo, numa cachoeira e a gente vê um pedaço de uma pedra bem grande ali no local, a gente consegue perceber facilmente que aquilo se deslocou de algum lugar mais acima. Raramente a gente vai ver esse deslocamento, porque o tempo que isso acontece é muito maior. As rochas não são imóveis, elas estão o tempo todo se transformando e se movimentando. Por isso que elas formam o que a gente chama de ciclo das rochas ou ciclo geológico. Geológico vem de rocha. Inclusive, a geologia é a ciência que estuda a origem, a história, a vida e a estrutura
da Terra. As rochas, então, estão sendo constantemente destruídas e construídas e vão se movimentar do manto para a crosta, da crosta para o manto. Para quem não lembra, as camadas da Terra, vamos rever, a gente tem o núcleo, que é a parte central da Terra, depois vai vir a manta, que vai ser formado por magma, e por fim, a crosta, que vai ser o magma solidificado. Então, a parte mais externa, onde a gente está entrando em contato, é a minha crosta. As rochas vão variar dessa camada de manto, onde eu tenho maior temperatura, e aí ela vai estar no formato líquido, para a parte da crosta, onde ela vai estar sólida. Então, ela vai fazer essa transitação entre esses dois ambientes. Com isso, elas vão sofrer transformações, porque eu tenho diferenças de temperatura e de pressão nesses dois locais. Essa crosta terrestre, ela não é uma estrutura única. Ela é dividida em placas, que são pedaços de crosta. E essas placas, que a gente chama de placas tectônicas, elas vão se movimentar, exatamente porque estão colocadas em cima do magma, que é líquido. Então, elas estão sempre se movimentando. Essa movimentação vai causar fenômenos geológicos, como vulcanismo, terremotos e tsunamis. Dependendo da movimentação, elas podem estar se movimentando uma contra a outra, deslizando lateralmente ou se afastando. O vulcanismo é um movimento do manto do interior da Terra para a superfície. Então, esse magma vai extravasar no formato de lava, além de gases e fumaça. Ele acontece devido à alta pressão e temperatura dentro do vulcão. Já o terremoto a gente pode definir como tremores passageiros que ocorrem na superfície da Terra. Então a Terra vai tremer devido ao contato entre essas placas tectônicas. Dependendo do local na placa tectônica, um país pode sofrer maior ou menor quantidade de terremotos. Botei aí para vocês uma foto do Japão, que ele está ali no encontro de 3 placas tectônicas e por isso vai ser atingido por muitos terremotos. Já no caso do Brasil, a gente é privilegiado porque a gente está no meio de uma placa tectônica. Por isso, os terremotos aqui são raros, mas eles acontecem em pequena escala. O último grande terremoto que a gente teve no Brasil foi registrado em 2008, principalmente no Sul e no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi um tremor aí de 5,2 na escala Richter, que é considerado um terremoto intermediário. Por isso não houveram vítimas nem estruturas desabando. Mas a gente sabe que os terremotos representam um grande problema para o ser humano em muitos locais que são afetados. A gente tem vários desabamentos e grandes vítimas devido a esse desastre natural. Além disso, esse movimento do terremoto pode causar o que a gente chama de tsunami, que são ondas gigantescas que podem ultrapassar até 50 metros de altura, tá? Então, a causa do tsunami, o que gera essa onda, é o movimento dessas placas tectônicas que vai gerar aí o terremoto, mas também podem ser causados por erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, como, por exemplo, quando a gente detona artefatos nucleares dentro do mar. O tsunami tem, obviamente, drásticos impactos, então ele vai sair com uma força muito grande, derrubando tudo que ele vê pela frente, e é um problema muito grande em vários locais do mundo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações.